alunos, professora Marinês do Colégio Dois Vizinhos. Esse vídeo vai explicar um pouco sobre as leis de Newton, complementando as aulas online que vocês estão tendo, né? A partir da aula 17, iniciou o conteúdo com a primeira lei de Newton. E esse vídeo vai servir também como revisão, tá? Ao final, todo o conteúdo das leis de Newton, primeira, segunda e terceira, a gente vai fazer a avaliação. Então, esse vídeo, como ele é bem abrangente, que eu vou abordar as leis, as três, ele vai servir como revisão do conteúdo, tá? Então, a dinâmica é a parte da física onde a gente estuda os movimentos, né? É um dos conteúdos da física mais importante, a dinâmica. E é o que versa sobre as três leis de Newton. Quais são essas três leis de Newton? O princípio da inércia, que é a primeira lei. A força, ou o princípio fundamental da dinâmica, né? Que é a segunda lei de Newton. E a terceira lei, que é o princípio da ação e reação. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. Antes de nós iniciarmos nas leis de Newton, eu só quero fazer um parênteses aqui com lá na antiguidade, com o que os gregos, eles achavam, que eles propunham como sendo um movimento, tá? Eles diziam aqui que para haver movimento, deve haver sempre uma força agindo o tempo todo. E essa versão aí dos gregos foi questionada por Galileu, tá? A gente vê aqui que na história da ciência existiram muitas discussões sobre o movimento e sua relação com a força. Hoje a gente compreende que a força está relacionada diretamente com a variação da velocidade. E é isso que as leis de Newton propõem, principalmente lá na segunda lei de Newton, né? Que vai haver uma aceleração quando nós implicamos sobre um objeto, uma força, por exemplo, tá? Então, essa hipótese grega aqui, ela foi questionada por Galileu e depois ela foi formulada na segunda lei de Newton, né, como sendo uma lei, tá? Então, inicialmente aqui, então, falar um pouquinho sobre Isaac Newton. Isaac Newton, então, ele elaborou os três princípios que nós chamamos de leis, né, que levam o seu nome, as leis de Newton, nos quais a dinâmica é baseada. O que é a dinâmica? A dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos, tá? A força, ela é medida em Newton, N maiúsculo, em homenagem a Isaac Newton, que propôs aí as três leis do movimento. Bom, definindo então inicialmente o que é força, tá? Força o que é? Força é sempre uma interação entre corpos. Se não tiver dois ou mais corpos, não vai haver movimento, tá? Uma única força isolada no universo, ela um único corpo isolado no universo, ele não é capaz de gerar força. É preciso de dois ou mais corpos para que gere o contato, a interação e que haja um movimento, tá? A força, ela é necessária para modificar o movimento. Sempre quando há uma modificação, uma alteração do movimento, é porque surgiu uma força. É porque uma força teve interação aí, tá? Então, sempre quando há modificação do movimento, teve uma força sendo implicada nesse caso. A força, ela é uma grandeza física vetorial, tá? O símbolo da força é o F, com o vetorzinho em cima. Sendo uma grandeza física vetorial, nós temos que defini-la como módulo, direção e sentido, tá? O módulo, o que é? É o valor da força. Por exemplo, essa força mede 10 newtons, tá? 10 newtons é o módulo, a intensidade da força. E direção e sentido. A gente vai ver nas leis de Newton aqui, melhor a definição de direção e sentido, tá? A gente tem que ter definido aqui na força uma direção e um sentido. Nós temos dois tipos de força: força de contato e forças de interação à distância, tá? As forças de contato são aquelas forças em que os corpos precisam estar em contato para que haja movimento.
Deixa eu pausar aqui. Quais são esses tipos de força de contato? A força de tração. A força de tração é aquela força que ocorre num fio, por exemplo, se eu esticar um fio, uma lâmpada pendurada num fio. A força de sustentação da lâmpada é uma força de tração, tração no fio, tá? O empuxo é a força da água, tá? Vocês vão ver isso nas aulas seguintes, tá? Esses tipos de força. Força elástica, que nós temos na mola ou no elástico. A força normal, que é a mais comum no nosso dia a dia, que é a força de sustentação, né? Por exemplo, se você larga um objeto sobre a mesa, nós temos uma força normal aqui sobre o objeto e a mesa, né? E a força de atrito. A força de atrito é a força de oposição ao movimento. Por exemplo, a força de atrito, ela é fundamental no nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente caminha. Se nós caminharmos sobre uma superfície ensaboada, por exemplo, né? Um piso ensaboado, nós estamos o quê? Diminuindo o atrito, né? A mesma coisa quando um carro está com os pneus careca, né? Por exemplo, o que acontece quando os pneus do carro estão carecas? Ele diminui o atrito do pneu com o asfalto, fazendo com que facilite a derrapagem, né? Que seja fazendo com que a derrapagem em dias chuvosos ou que tenha lama no asfalto seja mais propenso, tá? Então, por isso, o ideal é a troca dos pneus. Por quê? Para que aumente o atrito. Então, assim, em certas situações, o atrito é extremamente importante, tá? O aumento do atrito. Em outras situações, a diminuição do atrito é extremamente importante. Como, por exemplo, por que nós usamos os fluidos de freio? Para diminuir o atrito lá das engrenagens, tá? Então, em algumas situações, o aumento do atrito é importante, em outras situações, a diminuição do atrito é importante, tá? Então, o atrito aqui é uma força de contato, ela é extremamente importante no nosso dia a dia. E nós temos aqui as forças de interação à distância, que nós chamamos de força de campo, que são 3 tipos. E essas forças gravitacional, elétrica e magnética, elas não precisam estar em contato para que haja movimento. Quem nunca pegou um ímã, por exemplo, e empurrou um alfinete com ímã sem que ele estivesse em contato, né? A eletricidade gera também força de campo, tá? A gravitacional também, né? Nós temos a força gravitacional, o campo gravitacional em torno dos astros celestes, né? E aqui, a força elétrica e magnética a gente vai ver lá no 3º ano, tá? Mas a gravitacional a gente está estudando aqui. Então, e elas têm ligação, a gente pode fazer uma relação hipotética entre elas. Por quê? Porque quanto maior a massa, por exemplo, de um astro celeste, maior é o campo gravitacional. Quanto maior a carga elétrica quanto mais valor uma carga elétrica, maior é o campo elétrico, tá? Mesma coisa no campo magnético, tá? Ele é proporcional à massa, ok? Então, vamos lá para as leis de Newton, tá? Então, nós temos aqui a primeira lei de Newton, que a gente chama de lei da inércia, tá? A lei de Newton diz assim, que todo corpo tende a permanecer em seu estado inicial, ou seja, se ele está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Se ele está em repouso, a tendência do objeto é permanecer em repouso, tá? Então, nós temos aqui uma força resultante igual a 0. Ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou ele está em repouso, tá? Aqui, ambos, né? No caso, velocidade igual a 0, porque o movimento retilíneo uniforme é a velocidade constante, tá? Velocidade diferente de 0 no movimento retilíneo uniforme, no repouso, velocidade igual a 0. Essa é a primeira lei de Newton, inércia. A segunda lei de Newton, nós chamamos de lei fundamental da dinâmica, tá? A segunda lei de Newton faz uma relação direta entre força e aceleração. Nós temos aqui a fórmula, que a gente aprende a calcular a força, tá? A força
é igual a massa vezes a aceleração, e a gente pode fazer uma relação com a força-peso, que é a massa vezes a gravidade, tá? Então, veja bem, nós temos aqui que força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que para dois objetos de massas iguais, quanto maior a força, maior a aceleração, tá? O mesmo não acontece quando os objetos têm massas diferentes. Depois eu vou fazer um experimento aqui com vocês, na sequência do vídeo, vocês vão ver. Se eu tenho dois objetos com massas diferentes, a aceleração é diferente, tá? Por exemplo, se eu tiver um caminhão e um carro pequeno, se eu aplicar a mesma força em ambos, a aceleração da menor massa vai ser maior, né? Por exemplo, a aceleração do carro pequeno vai ser muito maior do que a aceleração do caminhão, que tem uma maior massa, tá? Na segunda, veja bem, a gente usa para medir a força o dinamômetro. Você sabe o que é o dinamômetro? Aquela balança de mola, tá? Que se pendura na ponta, né? No gancho, na ponta de baixo, tá? O dinamômetro mede a força em kgf. Como nós temos que a força no sistema internacional é o Newton, e a gente faz uma relação entre as duas grandezas aqui, tá? Entre as duas unidades de medida, não, duas grandezas, entre as duas unidades de medida. Que 1 kgf é igual a 9,8 Newton. O que 9,8 refere-se? A gravidade, tá? Então, 1 kgf é igual a 9,8 Newton, que remete ao valor da gravidade da Terra. A terceira lei de Newton a gente chama de ação e reação. Ação e reação é aquele tipo de força que tem mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. O que isso quer dizer? Pensamos aqui num cabo de guerra. O que é cabo de guerra? Aquele jogo, né, em que nós temos uma corda e pessoas puxando para um lado e pessoas puxando para o outro. Então, esse tipo de força tem a mesma natureza. O que isso quer dizer? A mesma origem. Só que esse tipo de força não se anula. Porque no cabo de guerra, alguém vai vencer. Vai vencer quem? Aquele que tem a maior força, tá? Então, só que elas têm o mesmo módulo, sim, porque elas têm o mesmo módulo porque elas são forças de mesma natureza. Só que a direção, elas têm mesma direção, claro, porque se pensando no cabo de guerra, nós temos a direção horizontal, só que os sentidos são contrários. No cabo de guerra, um puxa para um lado e outro grupo puxa para o outro, um para a direita e um para a esquerda, tá? Então, nesse caso, tem que ficar bem claro que na força de ação e reação, elas não se anulam, tá? Elas não se anulam. Então, resumindo aqui força de ação e reação, a gente pode simplificar dizendo assim, que a toda força de ação há uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Aqui nós temos força na ação e reação, forças de 180 graus, tá? Lembra lá nos vetores, quando a gente viu lá nas aulas passadas, no estudo dos vetores, como que é a força resultante de 180 graus? Nós temos uma força para um lado, uma força para o outro. Se eu tenho aqui uma força para a direita de 2 newtons e uma força para a esquerda de 4 newtons, então eu tenho uma força resultante, 4 menos 2. Então, eu vou ter uma força de 2 newtons. Força resultante é isso aqui, ó. Força resultante vale quanto? 2 newton. 2 newton horizontal para a esquerda. Aí sim eu defini a força como sendo um módulo, direção e sentido. Módulo 2 newton, direção horizontal, sentido para a esquerda. Agora, se o 4 newton tivesse do lado de cá e aqui o 2 newton, aí seria 2 newton horizontal para a direita, tá? Então, por isso que é importante a gente definir a módulo, direção e sentido, para a gente entender, compreender a força como uma grandeza física vetorial, que ela é. Tá? Agora, eu vou fazer
3 experimentos para definir as 3 leis de Newton, para compreender melhor, tá? Bom, nesse experimento aqui, eu vou demonstrar para vocês o princípio da ação e reação. Não, desculpa. O princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, tá? Então, eu tenho um copo, eu tenho uma folha de papel e eu tenho uma moedinha aqui em cima, tá? Uma moedinha aqui. Então, o princípio da inércia diz assim, que todo o corpo tende a permanecer em seu estado inicial. Então, veja bem, eu vou aplicar uma força no papel. A tendência da moeda que sai em repouso é ela permanecer em repouso. E ela vai cair dentro do copo, tá? Vou dar um puxão aqui. Ela caiu dentro do copo. Por quê? Porque a força foi aplicada no papel. A moeda estava em repouso, velocidade igual a 0. A tendência dela é permanecer no seu estado inicial, velocidade igual a 0, porque eu não apliquei força sobre a moeda, tá? Agora, esse experimento deu certo por quê? Porque eu tenho que usar um papel, claro. Quanto menor o atrito nesse caso, melhor vai ser o experimento. Agora, se eu usasse, por exemplo, um papel camurça, muito provavelmente a moeda viria junto com o papel. Por quê? Porque eu estaria aumentando o atrito, certo? Na segunda lei de Newton, eu tenho aqui 2 carrinhos, tá? Tenho esse carrinho aqui e eu tenho esse carro que é bem pesado, tá? Ou seja, eu tenho 2 carrinhos, esse aqui tem uma massa muito maior do que esse. Então, pelo princípio fundamental da dinâmica, para uma mesma força aplicada em ambos os objetos, eles vão adquirir uma aceleração diferente. Por quê? Porque depende da massa, tá? Vou dar um empurrãozinho em cada um dos carros e a gente vai ver o deslocamento realizado por eles. Aquele ali se deslocou um tanto e o carrinho se deslocou muito mais longe do que o carro com maior massa. Então, aqui a gente comprova o princípio fundamental da dinâmica, tá? O carro, o objeto com maior massa, para uma mesma força, ele adquire uma menor aceleração. E para comprovar a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, eu peguei um carrinho e um balão. Eu colei esse balão no carrinho com uma fita adesiva e eu enchi o balão e eu vou soltar agora, tô segurando aqui, né? Vou soltar aqui pro vento empurrar o carrinho para frente, tá? O ar que está dentro do balão. Vamos ver? Aí nós comprovamos o princípio da ação e reação. Por que que o carrinho se deslocou? Porque ele foi empurrado para frente por conta do ar que se deslocou em sentido contrário. Então, a gente percebeu aqui no último experimento, né, o experimento da ação e reação, esse experimento é muito comum no nosso dia a dia, tá? A ação e reação, a gente costuma dizer muito no nosso dia a dia, que a toda ação há uma reação para tudo, né? Isso é verdade. Para toda ação há uma reação em sentido contrário, tá? Isso é uma lei do universo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Aproveitem ele para reforçar o conteúdo das aulas. Um abraço e até o próximo.